Olá, Djalma Luiz. Só sucesso e Só alegria. sucesso, Hoje foi alegria. bom, hein? Já saiu da rádio. É. Pena que estava com a agenda lotada, saiu correndo. Pois é, a doutora Jaqueline tinha uma agenda complicada. Aliás, hoje eu tenho uma agenda com ela novamente. Quero aqui agradecer e mandar um abraço ao padre Flávio Miguel Júnior, que hoje nos recebe em almoço. Vou comer um bacalhau na casa do padre. Depois eu te conto. Quero saber, famoso. Vê se você sabe quem é o sorocabano misterioso. Vou tentar saber. Acho que isso é uma prestação de serviço. O padre, claro que tem as razões dele. Agora, a Jaqueline, primeiro eu acho que um grande orgulho para todos nós. Ela veio, quando ela tomou posse como prefeito, foi aqui que ela veio primeiro. E depois, a primeira entrevista agora. Né? Eu acho que o resumo, principalmente desse viés político, ele se dá de dois modos, quero ver se você concorda. Qual que é a minha apreensão? Primeiro, ela diz o seguinte: ela, como terceira interessada, ela poderia ingressar com uma ação e tal. Ou entrar na própria ação, como interessado. Não, estava o prefeito Crespo, está a Câmara e está o tribunal para decidir. Na contingência da decisão, ela assume. E aí ela dá uma qualificação que eu acho bastante importante no dia de hoje, nos tempos de hoje, que é o seguinte: ela não se sentiria confortável, porque ela foi eleita para vice, não foi eleita para prefeito. Na contingência, ela assume como assumiu. Se não fosse ela, assumiria o presidente da Câmara, etc. Faz parte, né? E aí o outro ponto olha, começo a pôr em prática aquilo para o qual fui nomeado há 3 meses, que é reestruturar o PTB, e nessa reestrutura do PTB encontros, motivação, novos diretórios, nova casa e novas lideranças. Aí ela fala, olha, conversei com pessoas do meio jurídico, meio empresarial, meio de comunicação, enfim, pessoas que tenham essa capacidade. Esse é o resumo político da entrevista, do meu modo de ver. Se acrescentaria alguma coisa? Acrescento, Deda. Você, desde o princípio, quem acompanhou o IP Online na semana passada, em especial o Dia da Questão, você lançou uma dúvida sobre a candidatura da Jaqueline. Eu acredito que aí, sobre o aspecto de que ela será ou não candidata, eu acho o seguinte: qualquer pessoa que ocupa o espaço que ela tem não pode dizer não. Mas assim, intimamente, o Kiko, que tem uma relação com a Jaqueline, não é o desejo dela. Porque assim, Neda, o partido do PTB é um partido que necessita muitos votos. Né? Uma campanha para deputado estadual é uma campanha muito cara, é uma campanha que há uma necessidade de vínculos, não só com a cidade de Sorocaba, que ela teria, mas com toda a região. Então não há um tempo, muito provavelmente, hábil para se fazer, se estruturar. Agora, também não se pode renunciar à liderança. Ela deixou isso aberto. Então, eu acho que toda figura pública nunca e não é um discurso, eu posso dizer isso para você, ela nunca é candidata de si própria. Aqueles que são candidatos de si próprio, às vezes, na gíria, quebram a cara. Ou você tem pessoas que vão te ungir, ou através de um trabalho que você realiza, você vai ser reconhecido para tal. E aí, talvez, as conjunções levem a isso. Inegável que há fenômenos dele, né? A gente poderia aqui no campo municipal lembrar a figura do Péricles Regis. O Péricles tinha um trabalho muito bem feito através de redes sociais que o levaram a uma eleição basicamente desconhecido da grande articulação de bairros, sociedade de amigos de bairro, sindicatos. Ele foi alguém com uma votação muito pulverizada em fenômeno de rede social. Então, dizer que alguém que entra, de repente, como a Jaqueline, num acontecimento, torna-se vítima num processo com o prefeito, a população toma o partido da posição dela, até pelo reforço da atitude errada do prefeito continuada. Né? Então, tudo isso possibilitou que ela se colocasse como uma nova liderança. Então, dizer que eventualmente não teria chance seria perigoso dizer ou não, mas também o sim não é uma situação certa. A questão em tempos de internet, de rede social, de rede bem trabalhada, tudo pode acontecer, né? Os tiriricas da vida e outras situações que podem ser levadas a cabo. Porque ela fica numa posição de necessariamente tomar uma decisão. Eu entendo, que ela vai tomar a decisão de ser a candidata. Você tem a sua hora dizendo que não. E aí vamos, digamos o seguinte, que ela siga e seja candidata. Se ela está eleita, o que o partido talvez não ajude na matemática do coeficiente do partido menor resultado. Então, digamos que ela é candidata, tem uma votação de sucesso, mas não é eleita.
Isso tem um peso para 2020. Olha lá, foi candidato e perdeu. E o contrário, digamos que seja a sua argumentação, olha, ela não é candidata, ela é a liderança. Aí aparecem dois problemas. Primeiro, né, ela falou, olha, ela não quis ser candidata, ela era a nossa candidata, ela não quis, ela só quis ir agora, então será que ele pode contar com ela ou não? E ela não sendo, né, quem que ela apoiaria? Porque cruzar o braço ela não pode. O nome tem que ter nesse grupo. Não, eu não acredito, Deda, que... Primeiro é o seguinte, a Jaqueline, na verdade, ela lidera a um habilidade grupo. é necessária. Sim, mas se você avaliar, esse grupo tem... Primeiro que ele tem um grupo novo. Então, talvez você não tenha figuras novas com essa capacidade de penetração ou através de rede social ou de outra coisa que garante um voto necessário para isso. Ou uma liderança que já tem história política para isso. Então, aí você não teria renovação. Então, como é um grupo novo, eu acredito que muito mais a perspectiva e a união desse grupo, ele é quase um grupo suprapartidário, né? Dizer que eu não faço parte do grupo da Jaqueline, faço, mas eu não tenho filiação partidária. E o fato de eu querer fazer parte da discussão política não me leva necessariamente a ter que me filiar a um partido, porque eu não estou disputando a eleição e não tenho desejo hoje de disputar a eleição. Amanhã, não sei, mas assim, não é uma intenção que eu tenho para a vida, não é obsessivo. E aí que as coisas às vezes acontecem. Quando você não tem obsessão por cargo, não tem uma obsessão, quero ser, tenho um projeto, vou começar ele já. Quando isso acontece em formato de grupo, às vezes surge uma liderança, naquele momento o destino leva a uma outra. A gente nunca é candidato de si próprio. O Crespo mesmo não era mais candidato a prefeito, ele tornou-se candidato diante de todo um histórico de eleições disputadas, de um nome lembrado e que o Renato, naquele momento, fez valer. Assim, ele era candidato? Não, foi a única vez que, de fato, ele não trabalhou para ser candidato e tornou-se candidato e prefeito de Sorocaba. Então a vida mostra que quando a gente quer ser, o Luiz Leite era o candidato do Renato, foi cassado pelo próprio Crespo. Quem tornou-se prefeito por 8 anos? Vitor Lippe. O Renato queria voltar, o Vitor não deixou, ficou 8 anos. Assim, a vida num processo eleitoral depende de filas, circunstâncias momentâneas, às vezes de partido, às vezes na ponta no eleitorado. Então assim, não dá para dizer mas que a gente tem que ele vai um desenho, ele tem. Há um ingrediente novo, não é uma liderança é uma liderança, é uma força nova. Não. Você tem o PSDB, você tem o PT, renovação você de tem o PMDB e hoje você tem renovação uma quarta de opção aí. Até porque se você pegar os vereadores que têm uma força e uma relação muito forte com a prefeita Jaqueline, quase todos têm primeiro mandato, que é o Renan, que é o Hudson Pessini, que é o Périx Regis, que tem o Vitor, né, o Vitão do Cachorrão, e outras lideranças que eventualmente eu posso ir, mas também tem a simpatia. Esse já tem o seu partido, sua história no PSDB, mas você tem um grupo, no mínimo, de discussão política hoje que supera partido. Né? É um partido, acho que até um grupo que no futuro saia vencedor do processo, um ou outro que esteja dentro desse grupo, pode eventualmente pensar um ou outro elemento numa gestão de cidade. Eu acho que é a grande possibilidade desse grupo até de compor no segundo turno com alguém, ou sendo liderando ou sendo liderado. Então, assim, é uma nova forma, são novas lideranças que surgem na cidade, sem os nomes tradicionais que já disputaram, pai, filho, nomes que deram a sua contribuição na cidade, mas agora me parece a população clama por um processo de renovação com segurança. Uma conformação nova, onde a gente, né, que está do lado de cá sempre observando, analisando, está aprendendo. Por exemplo, você nunca teve chance de participar de um grupo político, talvez erguendo uma bandeira, aliás, que é sua. Eu fiz a primeira brincadeira quando a gente discutiu que talvez você, editor do Bom Dia, fosse do PDT, e você fez uma questão que tornou-se debate na cidade, na campanha posterior, que era o crescimento de Sorocaba de maneira desordenada. Quer dizer, será que não é hora de parar de crescer? Quer dizer, são essas questões, são esses questionamentos que fazem a nova política, que tem coragem de falar a verdade. Eu acho que no próximo processo eleitoral, quem passar mais sinceridade, mais verdade e prometer menos, eu acho que sai na frente nesse processo. Eu acho que o nível de maturidade da sociedade está nesse ponto, exatamente. Quer dizer, aquilo que é possível, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é mais próximo do orçamento e do que pode ser concretizado. E Deda, mais uma coisa que é fundamental. Nós precisamos de um prefeito ou uma prefeita forte no processo eleitoral. Uma eleição em que, quando o prefeito sai do processo eleitoral, da eleição, ele sai forte. É o momento das medidas, às vezes, mais amargas,
do direcionamento das finanças públicas para um caminho de saneamento. Ao longo do tempo, na medida em que qualquer homem público tenha que buscar apoio, ele vai perdendo a força. Então, ao longo do mandato, ele vai, obviamente, com o tempo do mandato, ele vai perdendo a força de fazer as medidas necessárias e ter maioria dentro da Casa Legislativa, que é dentro do tripé da democracia, absolutamente forte e necessário. Então, um prefeito frágil, ele tem que compor demais. Na medida que ele compõe demais, ele abre mão de governar, do seu projeto de governar, para se manter no poder. Então, assim, prefeito forte, prefeita forte, consegue resolver problemas para a cidade. Não dá para viver. Você vê a imagem fraca do presidente Michel Temer, quer dizer, está fazendo reformas ou medidas a um custo muito alto do orçamento, de emendas aos parlamentares, está dentro do jogo, tá, mas chega a ser imoral. É legal, mas chega a ser imoral. Assim, o presidente, o prefeito, a prefeita, a governadora, o governador tem que ter força para impor as suas propostas no início do governo. Depois ele vai perdendo a força e, lamentavelmente, vai cumprindo a tabela, o que é ruim para a cidade. Bom, a gente tem um momento novo, acho que isso que é fundamental, isso ficou claro hoje, né? É isso aí. Então foi ótima a participação. Essa semana tivemos ontem o vereador Irineu, vamos trazer a Comissão de Saúde aqui, estamos trazendo sempre um da base e um da oposição. Começamos com o Irineu, trouxemos o Hudson, agora trazemos alguém talvez de certa forma mais oponente ao prefeito Crespo. Depois vamos trazer, aliás, a Comissão de Saúde esteve ontem na Policlínica. Você pode acompanhar essa e outras informações no IPA Online, que ao longo do dia está realmente se atualizando. Nós estamos com uma programação especial do Halloween, é muito interessante, você brinca e participa no portal Ipanema. E hoje perguntaram onde está meu terno italiano. Eu não tenho nenhum italiano, tá, Deda? É que eu ainda estou... Se o meu médico vê aqui, o Dr. Rosalvo, hoje, ele me manda para casa. Eu estou tratando uma pneumonia, Deda. Que coisa. Do nada, baixou a resistência, eu estou já no antibiótico há alguns dias e estou dando uma passada rápida aqui na Ipanema. Pneumonia, eu tive pneumonia, acho que uns 15 anos. Eu nunca tive, Deda. Eu me lembro o seguinte, você acordava bem, aí eu começou a enfraquecer na tarde, aí dói o pulmão, assim, já está medicado, está cuidado, mas assim, a gente tem que ficar realmente atento. Eu voltei para a atividade física constante que eu tinha durante o período de prefeitura, não estava dando a continuidade, né? Agora voltei firme, semana passada acordando muito cedo, indo a São Paulo. Então foi bastante desgastante e não percebi. Achava que era uma dor abdominal, mas não era, já era pulmão. Eu nunca tinha tido, fui empurrando. Quando foi na quinta-feira já não dava para deitar mais. Daí o pulmão começou a chiar. Mas tá bom. Mas eu estou ótimo. Tá bom. Tô ótimo. É isso aí. Então tá bom. Um abraço, Valeu, tchau. Até mais. Tchau.